Eu tive muitos colegas no mestrado, aliás, minha turma inteira de mestrado, na verdade, hoje trabalha dentro da Petrobras, fizeram um concurso, foi um concurso de 2005, 2006, foi o primeiro concurso que ia ter para engenheiro de petróleo, olha que legal. E a galera que estava fazendo comigo era tudo engenheiro de petróleo, eles passaram, hoje eles têm cargos altíssimos lá dentro. Toda a galera que morou comigo aí, um salve pra galera aí, os caixa d'água aí, que eles vêm em todos os meus programas, eles moraram comigo e hoje estão todos lá dentro, cara, em cargos assim. Então, você pega aí, num período de muito curto tempo, os caras hoje são gerentes. E, mano, e uma outra coisa que vale muito a pena dizer, cara. A gente tem o costume, né, eu principalmente, faço aqui minha meia-culpa, a gente detona o Brasil em tudo, né? Né? Muita coisa. Desvaloriza. Desvaloriza. Né? Mas tem algumas áreas, cara, que o Brasil ele é muito respeitado no mundo todo. Embraer. É incrível, né? Embrapa. Embrapa é o quê? A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ah, é? Já cara, falaram esses aqui. Caras, a gente fez um especial sobre agro. Embrapa, é absurdo, cara, né? é absurdo. Cara, Embrapa, o que ela fala, o mundo inteiro para ouvir. Entendi. Embrapa, Embraer e a Petrobras, cara. Então, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ele é um órgão assim de excelência mundial. A Petrobras, ela é líder em perfuração de poço em água ultra profunda, mais de 2 mil metros de lâmina d'água. Ela domina essa tecnologia. O pré-sal agora, que a gente explora, ele foi uma coisa que chegou, quando foi descoberto o pré-sal, aquilo causou muito problema. Por quê? Por quê? Porque era toda uma tecnologia diferente, cara. Furar o sal é um negócio muito complicado. Porque é o seguinte, as rochas... Sabe como que eu faço, né? Hã? Sabe como que eu faço? Como que você faz? Palitinho de dente. Palitinho, você pega, né? Ó, o palitinho de dente... Mas aí eu vou te falar. E aí você coloca na batata. Mas aí que você tá abrindo um furinho ali. É. Mas você pega uma montanha de Por que sal... fala pré-sal? Então, o que é esse... vamos explicar o que é o pré-sal. Tem alguma figura que ele pode colocar pra gente entender? Cara, se você procurar aí, procura aí. Geologia do pré-sal. Tá. Procura aí geologia do pré-sal. É até legal da gente falar, né, que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. Tá. O que acontece com a Bastão? Vamos explicar primeiro o que é isso, né? O que é esse sal aí, né? Cara, tem uma pergunta que eu fiz pro Sacani aqui sobre qualquer assunto que ele falou, não sei. Cara, eu tava pensando nisso agora, Cara, acho que não. Não, aparece. Não, nunca, Acho que velho. Falar sobre... Cara, vamos... Cara, pré-sal, astronomia... Mas isso aí eu tenho que saber, né, cara? Isso aí é meu trabalho. Se eu não souber isso, eu tô... O vulcão. Olha lá, ó. Tem imagem lá pra gente entender. Isso, essa tem imagem... oceano. Isso aí é muito legal. Camada pós-sal, camada de sal e pré-sal. Isso aí. Então, o que acontece? A costa brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante, que é esse corpo de sal aí que você está vendo, essa camada de sal. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio, tá? E isso é um período da geologia, um período da história geológica, aconteceu essa deposição desse sal aí, beleza? Só que antes secou o oceano e ficou o sal? Todas essas camadas aí que Só vão pra entender, aparecendo... é parecido com o que eu vi lá no Atacama, que tem aqueles salares? Não sei se já viu. Aquilo lá, só que a 4 km de profundidade, 5 km de profundidade. É incrível, né? Um lugar branquinho, que é sal. É isso aquilo, falaram que tinha um oceano lá, secou. Então é aquilo com mais camada por cima. Exato. Pô, que porque legal. O que vai acontecendo? O oceano ele vai retraindo durante a história da Terra, né? Que não tem 6 mil anos, só pra gente deixar claro. Isso é bom falar. O oceano ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo, tá? O planeta Terra é dinâmico e vai acontecendo isso. Então o que acontece? A gente tem na história geológica um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles formaram um tipo de rocha que é chamado de estromatólito. Esse é o nome que a gente dá para rocha. Então, sempre que tiver ito na palavra, é rocha. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estrômato. Tá. O que é o estrômato? O estrômato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, recife de coral. O coral ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Tá, entendeu? Entendi.
Então, essa rocha essa rocha, ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Ela surgiu antes porque se você olha essa figura, você vai falar, ué, como assim é pré, se ela tá depois? Mas é na história geológica, entendeu? Na geologia... Mas quanto mais antigo não tem que estar mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Então veio primeiro, então é isso, primeiro a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas pós-sal. Tá. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, ele explorou petróleo ali na camada pós-sal. Tá, entendi. Então todos os reservatórios da Bacia de Campos e tudo mais. Mas sabe uma história muito legal da Bacia de Campos? O primeiro poço da Bacia de Campos, se não me engano é 78, uma coisa assim, ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Mas na hora que estavam perfurando, eles encontraram uma camada muito mais fácil de perfurar. E aí pararam ali e descobriram a grande reserva, que é a Bacia de Campos, depois a Bacia de Santos e tudo mais. E aí foram para... Aí todo mundo sempre falava, caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então os geofísicos da Petrobras, os concursados aos petroleiros, eles trabalharam num método para enxergar o que está abaixo do sal. E isso é que é muito legal, cara. Como? Porque é o seguinte, como que a gente descobre petróleo? É. Vamos explicar pra galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali no mar, eu passo um navio. Esse navio, ele puxa vários cabos. Nesse cabo eu tenho sensores. Cabo atrás dele que tá por dentro da cabo. água. Ele fica a 2, 3 metros de profundidade. Você vem arrastando aquele monte de cabo. Esses cabos têm sensores. E nesses sensores... E além dos sensores, esse navio ele leva uma bomba de ar. É isso, uma bomba de ar. Então ele explode essa bomba causa uma bolha de ar, essa bolha de ar vai viajando pela Terra. Tá. Aí ela chegou aqui, ó, isso aqui é uma camada da Terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essas ondas que estão vindo batem aqui e refletem. Se é ondulatória, tá tranquilo. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. É assim. Qual que é o problema? Então você fala, pô, então é simples, né? Eu vou passando o navio e vou descobrindo. Assim que descobriram a Bacia de Campos inteira, cara. Inteira é assim. Qual que é o problema do sal? Quando essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu, só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande filtro que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Os geofísicos da Petrobras, eu esqueci o nome dele, cara, desculpa. Eu já conversei com ele várias vezes, esqueci agora, e ele escreveu até um livro contando a história da descoberta do pré-sal, que é legal, ele já é aposentado hoje, tá? E eles desenvolveram uma técnica de análise de dados, usando inteligência artificial, olha só que legal, que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho e melhorar esse sinal pra caramba. E aí, quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. E aí, quando você olha a imagem, é lindíssimo, que você tem a imagem, tem o sal, e embaixo você tem o petróleo ali depositado, as rochas, né? Mas, Sacani, não tem outro método, sem ser esse de bater a bolha, não tem tipo de raio-x? Isso é como se fosse um raio-x. É tipo um raio-x. Isso é como se fosse um raio-x. Tá. Coloca aí, o Lene, pra gente, coloca assim, ó, seção sísmica pré-sal. Escreve aí que eu vou mostrar o que é a radiografia da Terra. Como aparece. Como aparece e como que a gente vê que ali tem petróleo. O cara tem que entender muito pra... Tem que entender muito, cara. Essas micro-variações. E aí, por exemplo, falando de ser um cara concursado dentro da Petrobras, qual que é a grande vantagem também? A Petrobras ela tem muitos e muitos cursos de especialização. Então o cara que entra como geólogo, ele vai fazer curso no mundo inteiro, cara. Então... é um profissional de altíssimo nível para poder descobrir aquilo ali, porque é muito difícil mesmo. Pré-sal, então, era muito difícil. E eles desenvolveram essa técnica aí para isso.